continuando na presença de Deus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, levanta as mãos para os céus, comece dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos, Senhor, com os nossos corações voltados a ti, Senhor, na beleza da tua santidade, na glória do teu poder, Senhor, meu Pai. Graça te damos, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, que na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, Senhor, e livrou a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, meu Pai. Graça te damos, Senhor, pelo poder da oração, meu Pai, pelo poder da fé. Graça te damos, meu Deus, porque até aqui ajudou, Senhor, as irmãs. Até aqui, Senhor, ajudou, meu Pai, aquele que crê no Evangelho, aquele que crê na sua palavra, meu Deus, nunca será confundido. Salva aqueles que estão perdidos, que não conhecem nada da palavra, que não conhecem, Senhor, dos santos caminhos do Senhor. Que o Senhor venha salvar, meu Deus. Tem misericórdia e salva, meu Pai, pelo poder da oração. Ainda em pé, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do bom mestre aqui no livro de Marcos, no capítulo 13, do evangelista Marcos. Glória a Deus. Quem crê que Jesus já está dando a vitória e nos enchendo da palavra e da tua santa graça, diz glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a ler, meus irmãos, capítulo 3 do livro de Marcos, versículo 1, que diz assim, aleluia, glória a Deus, que diz assim: e saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: vê estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante aos governadores e reis, e por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelos que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai o filho, e libertar-se-ão contra os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por meu nome, do meu nome, para quem perseverar até o fim será salvo. Versículo 14: e quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito pelo profeta Daniel, que ele entenda, e então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes.
E os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem ante a tomar coisa alguma, e o que estiver no campo, não volte para trás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, e ali não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, fora até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, está, Senhor, a tua profecia, a tua salvação, meu Pai. E nós estamos clamando, Senhor, meu Deus, e o Senhor vem falar conosco através da sua bendita palavra, através do bendito sermão, meu Deus, da tua presença. Dá-nos a vitória pelo poder da fé, em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos, e palmas bem alegres para glorificar a Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós temos Jesus Cristo no seu sermão profético. Jesus Cristo, nós temos ele falando sobre alguns princípios de dores e alguns princípios de aonde viria a assolação de Israel. Esse texto, meus irmãos, ele é dividido em três, né? Jesus Cristo, ele está no templo, e aqui no templo ele é surpreendido pela pergunta dos seus discípulos. Os discípulos dizem a ele, e fala: mestre, diz aí, mestre, olhai para esses grandes edifícios, olhai para essa grande arquitetura e vede quão grande é. E Jesus Cristo falou para eles: olha, o que vocês estão vendo aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E saindo do templo, meus irmãos, Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras. No capítulo 11, versículo 11, Jesus Cristo tinha entrado no templo, e ali Jesus Cristo viu de frente o que estava acontecendo no templo. E nesse de frente do templo, Jesus Cristo estava nada mais e nada menos, aleluia, glória a Deus, explicando a entrada triunfal no templo de Jesus Cristo. E ali no versículo 11, Jesus Cristo está e ele vai para Betânia, e ali em Betânia, Jesus Cristo, ele faz o seu jantar com Lázaro e com sua irmã, e ali Jesus Cristo depois volta para o templo. No capítulo 11, versículo 12 de Marcos, Jesus Cristo já está ensinando no templo, e ali Jesus está purificando o templo. E ali nós vemos no capítulo 12 que Jesus começa o combate entre os grandes doutores. E aqui, meus irmãos, no capítulo 13, Jesus está saindo do templo. Jesus está saindo do templo e ele é surpreendido pelos seus discípulos. Os discípulos na saída do templo dizem: mestre, nós temos visto grandes edifícios, grandes pedras. Olha, mestre, como são grandes. Jesus Cristo surpreende dizendo: olha, vocês veem pedras que serão derribadas, não ficarão pedras sobre pedra, que ficarão sendo derribadas. E Jesus Cristo, aqui ele vai adiante, nesse sermão profético, ele fala, quando ele sai do templo, ele vai para os montes das oliveiras, e ele olha de frente do monte das oliveiras, e aí os discípulos vêm perguntar para ele, a saber, Pedro, Tiago, seu irmão João, e André, seu irmão.
que Jesus Cristo tinha escolhido no capítulo 1, versículo 16 de Marcos, para o acompanhar. E Jesus fala ali para eles na sua pergunta. Eles perguntam para Jesus: dize-lhes-nos quando serão os sinais que haverá e quando todas elas devem se cumprir. E Jesus falou para ele: primeira coisa, qual seria o primeiro sinal? O engano. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deveria acontecer. Ainda não será o fim, porque levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares e fomes, mas ainda será só o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e serão açoitados e serão apresentados ante os governadores e reis. E por amor de mim servirá de testemunho, porque importa que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus Cristo está aqui, meus irmãos, na primeira parte A, parte B e parte C. Jesus está falando sobre a assolação do povo, aonde ali aquele povo a qual ele condenou e tirou de si a salvação, ele seria entregado aos gentios. Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, no último versículo, que ali eles veriam ele vir na sua glória. E Jesus diz aqui, aleluia, glória a Deus, que quando cumprissem essas coisas, aleluia, que a abominação, no versículo 14, ora quando vir a abominação do assolamento que foi predito pelo profeta Daniel, quem lê entenda, e os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. E o que estiver sobre o telhado não faça descer, e nem tomar coisa alguma de sua casa. E os que estiverem no campo que não volte para trás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, e orai para a sua fuga não suceder no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca desde o começo, o princípio da criação, houve e nem jamais verá. Jesus Cristo está aqui no Monte das Oliveiras, e ele está falando a saber, que com Pedro, Tiago e João e seu irmão André, a qual eles perguntaram mesmo, mas quando o tempo vai suceder isso? E Jesus Cristo falou: olha, primeira coisa, vai vir muitos dizer que eu sou o Cristo. O Cristo, o que quer dizer o Cristo? É o ungido, é o separado. No capítulo 5, nós temos Gamaliel, capítulo 5 de Atos, ele levanta e diz: olha, houve outros Cristo, a saber, Teudas, aquele que dizia ser o Cristo, mas muitos se dispersaram após ele. Mas se essa doutrina for de homem, e se não for de Deus, ele dispersará. Mas se for de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Deus. A doutrina que Jesus Cristo deixou, ela era divina, ela era dita pelo Pai. E Jesus Cristo falou: olha, não ficará pedra sobre pedra. Nós sabemos, meus irmãos, que aqui Jesus, depois ele vai adiante falando sobre a sua vinda, mas primeiro ele está falando da assolação de Israel. Ele disse no versículo 14, que quando verde a assolação no seu lugar santo, a saber, o templo, aonde ele purificou, o templo estava imundo, capítulo 11, versículo 12, Jesus Cristo entrou no templo e purificou, e aqui ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Nós vemos, meus irmãos, que essa profecia se cumpriu. Jesus Cristo, ele deixou claro, e ele falou para os discípulos, no versículo 23, eu aviso de antemão dos que eu vos tenho dito, que vai vir muitos em meu nome para o enganar, e vocês vão ser entregados aos concílios, aos grandes sacerdotes, mas não é para vocês ficar, aleluia, solicitos o que há de dizer, porque o Espírito Santo vai tomar os lábios de vós e vai falar com voz de dizendo tudo, os discípulos foram avisados de tudo, e grande foi a aflição. A Bíblia fala, meus irmãos, que quem estivesse na Judéia não era para voltar, quem estivesse no campo não era para voltar, porque grande foi a assolação, grande foi a guerra, e Deus, meus irmãos, ele não deixou, ele pega a sua palavra, aleluia. Palavras não vai passar.
2, versículo 20 de João, a Bíblia fala que o templo ficou 46 anos para ser construído, e da noite para o dia, Jesus Cristo, as palavras dele como profeta, nós sabemos que Jesus era profeta. Quando Jesus chegou, aquela mulher, meus irmãos, samaritana, 4,19 de João, ela diz: mestre, eu sei que tu és profeta. Jesus Cristo, como profeta, ele prediz a queda e a ruína do templo, porque eles não quiseram aceitar a salvação, eles não quiseram, meus irmãos, aceitar o príncipe da paz, como diz o apóstolo Pedro ao Sinédrio, no capítulo 4, versículo 11 de Atos: a pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens, foi colocado como cabeça. Olha, meus irmãos, e aqui Jesus Cristo, tudo que ele falou aconteceu. E nós vemos que nos tempos dos apóstolos, muitos se levantaram. A Bíblia fala no capítulo 19 de Atos que os filhos de Cefas, um dos filhos dos judeus, eles tentaram se levantar contra o apóstolo Paulo, pregando lá em Efésio, e a Bíblia fala que eles tentaram fazer igual o apóstolo Paulo lá. E aí Deus tomou a boca do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, no capítulo 19, ele nos diz que eles tentavam esconjurar o espírito maligno que estava diante deles, e o espírito maligno falava para eles: olha, os filhos de Seva, Paulo eu conheço, Jesus Cristo também, quem sois? E aqui se cumpre a palavra de Deus, que muitos queriam fazer sinais, e nos tempos que os apóstolos isso aconteceu. Se não fosse, meus irmãos, observar esse texto, parte A, parte B, parte C, Jesus Cristo está predizendo a ruína do seu próprio povo. E já aqui depois, no versículo 24, ele diz que depois daqueles dias, depois da vinda dele, como diz o capítulo 7, versículo 14 de Daniel, o ancião de dias, né? Aqui ele fala, ele prediz a sua vinda, e a vinda de Cristo diz que haveria alguns sinais também, abalos sísmicos, abalos, haveria problemas da natureza, e quando Jesus viesse, e Jesus, meus irmãos, ele nada mais estava a poucos minutos de ser imolado. A Bíblia fala no capítulo 20 de João que Jesus fazia 6 dias para ser imolado, e ele estava no seu último dia. Aqui é a última vez que Jesus pisa no templo, aqui no capítulo 11, versículo 11, ele entra a primeira vez. Aí no capítulo 12 ele tem uma guerra, a Bíblia fala que ele chega de manhã, né, para pregar, e aí ele começa a ser da carta, aí vem indaga, outro indaga. Por último, ele tem a observação da viúva pobre, que ele começa a sentar e observar, entrava a gente, saía a gente. Foi a última observação. Quando Jesus saiu do templo, ele não voltou mais. Capítulo 23 de Mateus, ele não voltou mais. Ele: olha, como vocês me rejeitou, agora vocês vão vir vindo nas nuvens como o Filho do Homem. E aqui, meus irmãos, nós temos Jesus falando, e vai descendo a palavra do Senhor. Ele diz aqui, aleluia, no versículo 24: e naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas dos céus e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde o 4 ventre das extremidades da terra até a extremidade do céu. E aprendei, pois, a parábola da figueira, que quando já o seu ramo se torna tempo e brotam as folhas, bem sabeis que está próximo o verão. E assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo essas coisas aconteçam. E passará ao céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. E diz mais o Senhor, que ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, mas o Senhor, unicamente o Pai. E olhai e vigiai e orai, para que não sabeis quando chegará o tempo. E quando o homem partindo fora da tua terra, deixar a tua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um mandasse porteiro que vigiasse.
Vigiai, pois, que não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à meia-noite cantar o galo, e pela manhã, para que de improviso não vos ache dormindo, e coisas do digo a todos vigiai. Aqui já é a parte C. Jesus está falando já da sua vinda. Ali ele está predizendo a assolação já de Jerusalém, porque ambos não rejeitaram a sua pregação, rejeitaram o seu sermão. O apóstolo Pedro ao Sinédrio, no capítulo 4 de Atos, ele disse: Jesus, varão justo, homem digno, a qual foi rejeitado por vós e foi colocado como cabeça de esquina. E Jesus Cristo, ele dava algumas coisas para nós. Ele disse que quando esse evangelho fosse pregado em toda a terra, aqui nós lemos no capítulo 13, ele disse, aleluia, glória a Deus. Ele diz: importa que o evangelho seja pregado em todas as nações. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus Cristo, depois de predizer tudo isso, os seus discípulos lembrou dessa profecia, e nós vemos que a palavra de Deus cresceu. No capítulo 11, versículo 19, a Bíblia fala: os que foram dispersos pela grande perseguição de Saulo, saiu pregando entre a Fenícia e foram até Antioquia. 11:26 de Atos, a Bíblia fala que eles foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia, e a palavra de Deus crescia. E nós temos no capítulo 8, versículo 4 de Atos, a pregação do jovem Estevão, que pregou ali onde eles foram separados como diácono, e depois daquela pregação muitos cresceram no Evangelho. O Evangelho foi da além de Samaria para outras regiões. Essa palavra aos discípulos, meus irmãos, foram cumpridas, porque Jesus Cristo, tudo que Ele fala, Ele cumpre, tudo que Ele fala, Ele realiza. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o Filho do homem que não minta, e nem Filho do homem que se arrependa. E nós temos, meus irmãos, essa palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 1, aleluia, de 1 Timóteo, que ela é digna de toda aceitação. Nós temos aqui os primeiros de todos os grandes sermões de Jesus sobre os princípios de dores e também as tribulações. Nós dividimos em dois. Aqui é a assolação do povo judeu. Hoje nós temos o tempo nós temos aí o muro das lamentações, né? A Bíblia fala que ficou 46 anos para ser construído, né? 2:20 de João, a Bíblia fala que ficou 46 anos, né? Jesus fosse o derrubo do templo, versículo 11, né? Versículo 19, e construiu de novo. Aí os judeus ignorantes, mas como você derruba de novo, sendo que ficou 46 anos para ser construído? E ele estava falando do corpo, né? Ele não estava falando da pedra, a qual ele prediz essa queda, e aconteceu depois no anos 70 com o general Tito, que derrubou esse templo de Herodes. E depois Jesus Cristo, os discípulos lembraram dessa profecia, e quem sabia que Jesus, ele vela pela sua palavra. Ele vela. 13:8 de Hebreus: o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Tudo que ele fala, ele cumpre. E Jesus, meus irmãos, falou para eles: eu aviso aviso antes. Jesus, tudo que ele vai fazer para o homem, ele avisa antes. Ele não deixa acontecer nada com ninguém sem ele avisar. A Bíblia fala que eu dei tempo, né, para se arrepender, e não se arrependeu. Então Deus, ele dá tempo. Ele dá tempo para o homem ouvir as suas palavras. Paulo falou, meus irmãos, no capítulo 10, no versículo 17 e 14 de Romanos, ele diz assim: que a palavra do Senhor, ela é digna de quê? De toda aceitação. Ela é digna de toda aceitação, e quando ela é enviada para o homem, ai daquele que rejeitar as suas palavras, né? E tem pessoas que falam, meus irmãos, que quando o pregador está pregando, ele acha que é o pregador que está falando. A pessoa tem essa dúvida. Nós somos apenas o quê? Anunciadores da palavra. Paulo fala aos Romanos, né? No capítulo 10 ainda, ele fala 10:17: qual formoso é os pés do que anunciam as boas novas. Né? O Evangelho é nosso. Jesus falou, né? O Evangelho era dele, 12:48 de João: eu não julgo, ele falou, a minha palavra vos julga, e ela há de julgar no último dia. E quem rejeita as minhas palavras, rejeita o Pai que me enviou.
Então não é o pregador, não é a irmã que está falando, não é o irmãozinho que está falando, é a palavra de Deus, é o Senhor, o nosso Pai. E ele diz aqui para os discípulos: virá homens em meu nome. O que significa Cristo em hebraico? Ungido ou separado. Você está entendendo? E muitos aconteceram no tempo de Jesus de se levantar. E Paulo ele escreveu a Timóteo: olha, entre eles estava quem? Emineu e Fileto e Alexandre, que muito me causaram males, e disse que a sua ressurreição já estava feita. E aí nós temos outros Cristos. Aqui no capítulo 5 nós temos Gamaliel. A Bíblia fala no capítulo 5, versículo 34 de Atos, que Gamaliel era venerado por todo o povo, era doutor da lei, e Paulo estudou os pés dele. 22:3 de Atos, estudou os pés dele e era varado eloquente. E aqui nós temos ele mesmo defendendo. Ele fala: olha, se vocês vão fazer mal aos discípulos, aí Jesus aqui cumpre a profecia de Jesus, que eles iam ser entregues aos concílios, seria entregue aos principais da sinagoga. E ali está Pedro e João. Quando eles foram ali curar o paralítico, eles foram levados para dentro do sinédrio, e eles falaram para eles: olha, no capítulo 4, Jesus, varão justo, importa nós adorar a voz, obedecer a voz do que a Deus, nós não vamos dizer o que falamos e nem deixar de testemunhar o que ouvimos. E aqui eles foram a testemunha, como Jesus escreveu aqui. E ele diz, versículo 11: quando pois conduzido vos entregar, não estejais solícitos de antemão. A Bíblia fala que João, que Pedro, ele era um homem sem letra. 4:19 de Atos. E ali eles ficaram bobos quando eles começaram a falar, porque eles eram indoutos, eles eram sem letras, e eles não sabiam falar. E aí se cumpre que Jesus falou: não sejais solícitos pelo que havia de dizer, porque naquela mesma hora isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E vos entregarão à morte, e o irmão e o pai e o filho, e se levantarão filhos contra os pais e farão morrer, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, será salvo. E eles perseveraram até o fim, e Jesus foi com eles. A Bíblia fala 2:48 de Atos: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e no partir do pão e nas orações. Eles perseveraram, meus irmãos, eles foram até o fim. E aquele que for até o fim, meus irmãos, Deus honra ele, Deus é com ele. Jesus falou 11:28 de Lucas: aquele que guarda e pratica, ele é semelhante ao homem prudente. Eu vou exaltar, eu vou levantar, porque onde estiver o meu servo, Deus me ajuda, eu estarei com ele. Aleluia! Glória! Eu estarei com ele. Aleluia! E aqui o templo depois foi destruído. Jesus falou: olha, vai ser uma destruição tanto que não é para voltar quem estiver no campo, e quem estiver na Judeia e se apropriar não volte. E aconteceu tudo isso, e todos foram, aleluia, perseguidos. A Bíblia fala 8:4 de Atos: eles foram lançados e arrastados para fora. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele foi grande perseguido pelos judeus, lançado para fora. Nós vemos, meus irmãos, Paulo sobre o rei Agripa, ali testificando no capítulo 23 de Atos, sendo perseguido pelo Evangelho. O apóstolo Paulo deixou bem claro no 1:16 de Filipenses: eu fui posto para a defesa do Evangelho. Nós temos, meus irmãos, que cumprir aquilo que Jesus nos deixou, levar o seu Evangelho às nações, levar o Evangelho até os confins da terra, levar ao sedento, levar o necessitado, porque ele disse, meus irmãos, na sua palavra, que bom é o servo, que ele colocará sobre todos os seus bens. 24:45 de Atos: bem-aventurado é o servo, que quando o Senhor vier estiver servindo, e na verdade colocará sobre ele todos os seus bens. Sirva a Deus, cumpra o chamado, cumpra a sua vontade, cumpra o teu querer, que o Espírito Santo vai aprová-lo. Aleluia! E aqui quem perguntou foi Pedro, Tiago e João e André.
A Bíblia fala que os primeiros discípulos de Jesus, 1,16 de Marcos, e eles foram pastores em Jerusalém. A Bíblia fala 2,9 de Gálatas, que eles eram coluna da igreja lá em Jerusalém. E eles começaram a levar a palavra de Deus, e Deus era com eles, porque eles faziam o testemunho do Espírito Santo acontecer. Jesus Cristo falou: quem perseverar? Judas não perseverou. Quem foi o lugar de Judas? Matias. Alcançou sorte no ministério. Outros não perseveraram, como o diácono Nicolau, 6,6 diáconos, e abriu a seita dos nicolaítas, né? Passou a pregar. Outros, Janes e Janes, que resistiram Moisés, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo. Outros, meus irmãos, não perseveraram, porque eles levaram a palavra de Deus. Ou Ananias e Safira não perseverou. Outros não perseveraram, porque o segredo com Deus, meus irmãos, é perseverar. O segredo com Deus não pode largar a sua responsabilidade, não pode largar aquilo que Deus confiou. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: exerce o seu ministério e não removas aquilo que aprendeste. Apegue-se à palavra, que você vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que Jesus falou no livro de Mateus, que eu vou assemelhar, capítulo 18 de Mateus, eu vou assemelhar o homem e a mulher que edificou a casa sobre a rocha, e vindo as tempestades, o varão prudente é aquele que edifica diante de Deus. A batalha vai vir, porque o crente ele vai ser perseguido mesmo, não tem como. Jesus falou 6,26 de Lucas: ai de vós quando falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Se estão te aborrecendo, minha irmã, se estão te aborrecendo, meu irmão, você está no caminho certo, você está no caminho direito, porque quando falarem bem de vós, aí tem coisa errada, né? Se estão falando mal de você, eu não suporto ela, né? Eles falam assim, né? Eu não suporto ele, né? Eles falam assim: ô glória, dai glória a Deus, porque assim falavam os seus pais, os nossos profetas. Na verdade, os crentes vão ser perseguidos. 10,22 de Mateus, né? Nós vamos ser perseguidos. Então Jesus falou que nós seremos aborrecidos, e muitas pessoas, meus irmãos, eles estão ainda, como diz o apóstolo Paulo, 5,14 de Efésios: desperta do que dorme, levanta dentre os mortos, que ainda estão dormindo. Eles não entenderam o chamado que Deus tem para eles. Eles não entenderam que a chamada de Cristo há uma grande paga. Existe um preço da chamada, existe um preço, e Jesus Cristo falou para ele: vocês serão enviados, mas vocês também serão vituperados. No capítulo 4 de 2 Pedro, Paulo falou: não estranhei a ardente prova que virão entre vós, por serem feitos participantes das aflições de Cristo. Antes glorificai a Deus, porque são vituperados, são afrontados. Meus irmãos, nosso reino não é aqui, a nossa morada é lá em cima. Como diz o apóstolo Paulo, ele disse: se essa casa terrena me desfizer, eu tenho um edifício preparado por Deus, não por mãos humanas, mas eterno e para sempre. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Então os discípulos já ficaram aqui e falou: Senhor, mas o templo vai cair quando? Aí Jesus falou: olha, vai ser assim, assim, assado. Aí ele falou assim: olha, quando vocês veem a assolação que escreveu que o profeta Daniel, no lugar santo. E aonde era o lugar santo? No templo. Aonde era o templo impuro. No capítulo 11 e 12, Jesus estava purificando o templo, porque ele viu que era um templo impuro. E ele disse: olha, vocês estão vendo toda essa grandeza que Herodes fez, o Herodes Antipas. Vocês vão ver que vai ficar nada, pedra sobre pedra que não vai ser derribada. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus Cristo não falhou, porque a sua palavra diz, aleluia, que passarás os céus e a terra. Ele diz aqui: mas o que eu estou falando, Pedro, Tiago, João e André, não vai passar. E aconteceu. Hoje nós só temos ali as ruínas do muro da lamentação, né? E aí nós temos aí a religião judaica, vai lá, ora e bate a cabeça e faz assim.
né? Vai lá e vai para cá. Jesus é mentiroso ou é verdadeiro? Paulo falou assim, ó, 13:8, 2 Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus cumpriu o que ele falou. E os discípulos ali creram e saíram fazendo o que ele fez. Ele disse no livro de Marcos 16 de Marcos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer vai ser condenado. E eles levaram essa palavra e todos ouviram pelo poder da fé. Amém? Glória a Deus. Palmas para Jesus. Toda a profecia da palavra de Deus se cumpriu, não teve uma. Aquela que não se cumpriu porque Deus não falou, né? Nós vemos quando Jesus entrou lá na sua triunfante entrada a Jerusalém, o profeta Zacarias profetizou, né? 9:9 de Zacarias: e jubilai Sião, né? O filho de Jerusalém, porque o seu Senhor virá sobre uma jumenta, filhote de carga, né? Filho de jumenta. E se cumpriu. E Jesus Cristo, ele disse que todos que falaram, Pedro falou, falaram inspirado pelo Espírito, e não eram deles. Amém? Então, meus irmãos, se o Senhor falou, creia. No capítulo 5 de Efésios, Paulo falou assim: fiel que vos chama e também vos fará. Jesus, ele não coloca a palavra dele por terra nunca. Tudo que ele falou, se ele vai salvar a sua família, ele vai salvar. Se ele vai libertar o seu parente, ele vai libertar. Se ele vai dar os dons, ele vai selar. Tudo ele fala, ele cumpre, porque ele não pode mentir. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, ficarem de pé. Aleluia. Eu queria agradecer os irmãos de modo geral. Aleluia. A irmã Servando que está conosco. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Jesus vai dar a vitória. Levanta as mãos para os céus. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Cristo vivo, Senhor da glória, neste momento de oração, meu Pai, nós estamos, meu Deus, diante da tua palavra, nós estamos, meu Pai, clamando, Senhor, aqui agora, olhando a labraçura e clama a labraceira, glória, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, vem ajudar, Senhor, o teu povo que está clamando, o teu povo, meu Pai, que está pedindo, toca, meu Deus, toca, e realiza, meu Pai, a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, e palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. E Jesus, a Bíblia fala que ele ensinava, né? 2 de Marcos, ele fala assim: Jesus anunciava-lhes a palavra. E quem liberta é a palavra, né? 8:32 de João: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E nós aprendemos aqui que a palavra do Senhor é como água. Jesus falou, 15:3 de João: vós já estão limpos pela palavra que vos tem pregado. Então a palavra de Deus liberta, ela transforma, como diz o apóstolo Paulo, ela repreende, ela redarga e exorta. Ela levanta aquele que está necessitado. O diabo falou para Jesus assim, ó, não foi? Jesus fosse nem de pão, 4:4 de Mateus, né? Nem só de pão, mas de toda palavra. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, não adianta nós vermos expulsar demônio, o cego ouvir, o surdo ouvir e não tiver a palavra. Paulo falou assim, 13:13, né? Se tiver de 2 Coríntios, se tiver tudo isso e não tiver o principal, o que ele falou? Será ali que nós expulsamos o demônio, Deus fazendo maravilha, mas o principal é a palavra, Paulo falou 5:26 de Efésios: purificando-nos, lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus, ela que e Jesus, ele anunciava a palavra, ele sendo filho de Deus, ele anunciava a palavra, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, se levanta as mãos no céu e diga: Senhor Jesus, fala comigo, meu Pai, através do teu Santo Espírito Santo. Amém. Jesus está revelando aqui, meus irmãos, aleluia, que ele quer tirar um imprevisto. Satanás está colocando imprevisto na vida de 3 irmãs. O diabo é uma luta espiritual, mas Jesus Cristo, ele diz para essa irmã:
Aleluia. Crê em mim que você verá coisas maiores. Coisas maiores vão acontecer. Jesus está repreendendo esse mal e te dando a vitória aqui e agora. Que é o milagre das mãos de Deus. Você é irmã. Falta mais uma irmã. Você é irmã. Receba a vitória do Santo de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui. Jesus Cristo, ele quer repreender. Tem uma pessoa que sofre de muita enfermidade no cóccix. Jesus quer tocar em você aqui agora e tirar esta enfermidade pelo poder do Evangelho. O Evangelho transforma e liberta, que é o milagre das mãos de Deus. Jesus está atuando no cóccix de uma irmã e repreendendo este mal. A irmã Berenice vem correndo. Aleluia! A Bíblia fala 6, 12 e 13 de Marcos. Os discípulos pregavam o Evangelho